Dando sequência, teremos agora a mesa 4, com o tema A construção coletiva e multidisciplinar na elaboração e execução do projeto de regularização fundiária, estudo de caso. Convidamos para compor essa mesa a senhora Vanessa Tenuta, arquiteta e urbanista, mestranda em arquitetura e coordenadora de projetos de planejamento urbano e regularização fundiária da Fundação Israel Pinheiro. A senhora Liliana Souza, arquiteta e urbanista, consultora e especialista em planos e projetos de planejamento urbano e regularização fundiária como gestora pública. O doutor Bernardo Luz Antunes, advogado, mestre em Direito Urbanístico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e que atua há mais de 10 anos em planos e projetos de regularização fundiária. E o senhor Hélio Cabral, engenheiro agrimensor, especialista em mapeamento de imagens e georreferenciamento de projetos de regularização fundiária. Boa tarde. É um prazer para a gente estar aqui participando. Trata desse tema tão importante. Acho que esse está melhor. E a gente vai apresentar, então, os projetos que a gente que estão em andamento agora na Fundação Israel Pinheiro. São estudos de caso. Nenhum dos projetos que a gente está atuando agora já passou por todas as etapas da lei nova, mas a gente tem projetos em diversas fases, então a gente acabou pegando um pedacinho de cada parte da lei, né? Acho que aí a gente vai poder falar um pouco da experiência completa. Como é que é? A gente traz aqui uma breve contextualização da irregularidade fundiária, né, que é uma das principais características do processo de urbanização no Brasil. Segundo dados do Ministério das Cidades, cerca de 50% dos domicílios urbanos possuem algum tipo de irregularidade. E, sendo a moradia um direito fundamental, o poder público tem como dever fomentar políticas públicas para efetivar esse direito. E, ao longo das últimas décadas, a regularização fundiária tem sido uma alternativa para além da produção de moradia, né? A Fundação Israel Pinheiro vem atuando nessa área, vem desenvolvendo ações de planejamento urbano há cerca de 13 anos. Então, como o Pérez já tinha falado no início dos seminários, a Fundação já executou cerca de 25 planos diretores participativos, 2 planos de transporte e trânsito, 10 planos locais de habitação de interesse social, PLIS, e 20 planos municipais de redução de risco, os PMRR. Também executou 20 planos municipais de regularização fundiária, todos eles na região metropolitana, e grande parte deles coordenado pela Mônica, e o Eduardo também atuou, acho que em todos eles. E a execução de regularização fundiária em 8 municípios, abrangendo 15 bairros. Esses são projetos já concluídos. Aí a gente vai falar agora um pouco dos projetos que estão em andamento agora na Fundação. A gente está finalizando um processo de regularização fundiária em Contagem, que faz parte da requalificação urbana e ambiental do Ribeirão Arrudas, que houve remoção de diversas famílias e reassentamento em conjuntos habitacionais, e um desses conjuntos está sendo regularizado agora, que é o conjunto Liquigás, que já está na fase de titulação, de registro da CRF no cartório, que vai beneficiar cerca de 370 famílias. Estamos também fazendo uma execução de regularização fundiária na área central de Confins, que está num processo de selagem, e logo vai iniciar o cadastro, que vai beneficiar cerca de 400 famílias. A regularização fundiária de interesse social em 14 bairros no Paraná, que englobam
5 cidades, que é uma parceria com a Coapar, que é a Companhia de Habitação lá do Paraná. E ele vai beneficiar 1.370 famílias. Um projeto de regularização urbanística e fundiária no Rio de Janeiro, que envolve 2 comunidades na zona norte do Rio, que é Barreira do Vasco e Vila Mexicano, que esse está num processo bem inicial ainda, está no plano de trabalho, está começando agora. E, como o Péricles disse, esse segundo edital do CAL, que foi de assistência técnica de habitação de interesse social, que deve começar agora no final de novembro, começo de dezembro, que a gente finaliza em junho do ano que vem, maio, junho, né? Que a ideia é assistência técnica de habitação, é um pouco entender assistência técnica também como uma assistência técnica de urbanismo, assim, né, para promover essa regularização fundiária vindo da população, assim, da população pressionar o poder público. A gente percebe que dos 20 planos de regularização fundiária que a FIP executou, poucos tiveram uma conclusão, poucos bairros foram... Neves tem um cenário um pouco diferente, né, mas dos outros municípios o processo ainda é bem lento. Se a gente for depender só do poder público, isso vai ser bem moroso. A gente, então, queria falar um pouquinho da equipe técnica também. É sempre uma equipe técnica multidisciplinar. A gente vem trabalhando sempre com planos de intervenção integrada, com uma equipe multidisciplinar que envolve arquiteto, advogado, engenheiro, sociólogo, estagiários e agrimensor, né, o Hélio. Eu queria pedir que o pessoal que está aqui da equipe da FIP se identifique. Tem um tanto de gente aí que está na plateia. Ariel, Fernanda. Então, somos uma equipe grande, uma parte dessa equipe está no Rio agora. Ou no Paraná. Tem uma parte grande no Paraná também. O Paraná agora está no processo de cadastro também. Então, a regularização fundiária que a gente trabalha é um processo multidisciplinar, que envolve questões urbanísticas, jurídicas, sociais e ambientais. Nesse momento, todos os projetos são... A gente está trabalhando com o REURB-S, né, que é de interesse social, mas é provável que, na regularização de confins, a gente tenha que usar REURB-E em algum momento, né? E essas são as etapas da regularização fundiária que a gente trabalha. A FIP vem atuando na execução de regularização fundiária desde antes da 11977, né? E a metodologia segue muito parecida, mas parte dos produtos que a gente tem que entregar acabou se modificando com o advento da nova lei. Mas acredito que até o 5º item ali da diagnóstico de estratégias de regulação fundiária é um plano de intervenção integrada, que começa com uma mobilização, passa pela base cartográfica, selagem, cadastro físico, cadastro socioeconômico, atendimento das famílias, diagnósticos e estratégias de regularização fundiária. E aí as etapas 6, 7 e 8, aí já é a consolidação do projeto de regularização fundiária, que consolida todas essas etapas anteriores, a aprovação e o registro desse projeto, né, na prefeitura e no cartório, e a emissão da CRF, titulação dos beneficiários. O tempo mínimo que a gente tem executado esses trabalhos é de 12 meses. A regularização fundiária é um processo moroso, porque envolve diversos atores sociais, por isso a gente começa também com essa mobilização inicial. A mobilização inicial na mobilização inicial são feitos os primeiros contatos com o contratante, com as prefeituras, com os cartórios, com a população beneficiária, às vezes com outros agentes, Ministério Público, ICMBio, no caso de Confins, né? Então, a gente começa esse trabalho com a mobilização inicial, a identificação de lideranças locais, das especificidades de cada bairro. O trabalho no Paraná, por exemplo, são 5 municípios diferentes, 14 assentamentos, então tem especificidades de cada localidade que a gente tem que perceber e atender para garantir o sucesso do trabalho até o final, a adesão da população. E, nessa etapa, também são feitas as audiências e reunião com o grupo de referência e famílias beneficiárias. E é feita também uma capacitação das prefeituras, né, que vão acompanhar o processo ao longo de
todo o trabalho. A gente vai falar um pouco da base cartográfica, que eu vou pedir para o Hélio falar. Boa tarde a todos. Bom, sou engenheiro agrimensor, já tenho outras parcerias aí com a FIP em outros trabalhos, já fizemos alguns PRUs aí para a Urbel e tal. Bom, assim, igual foi falado aqui, a regularização fundiária ela é multidisciplinar, né? Eu também não vejo dessa forma a agrimensura ser o principal ator da regularização fundiária. Quem somos nós para ter toda essa capacidade? Eu acho que tem que ter mesmo esses atores. A nossa etapa aqui da agrimensura, que é a produção da cartografia básica, do cadastro físico e tal, é só uma das etapas, né? É importante sim, mas é uma das etapas. Hoje nós temos uma grande vantagem, que nós temos hoje tecnologias vindo aí, então é uma das mais importantes que assim, nos últimos 3 anos para cá tem ajudado bem esse processo em qualidade e rapidez na execução, é a utilização de VANT, os veículos aéreos não tripulados, ou os drones, né, como a gente vê. Não que não tivesse antes, mas os processos de aerofotogrametria eram muito caros, feitos quase que exclusivamente por aviões de pequenos portes ou helicópteros, e era sendo um processo muito caro. Então, o que a gente utilizava era mesmo a topografia de chão, né, convencional, e aí a gente fazia um bairro, para regularizar um bairro, você tinha que ir lá mobilizar 5, 6 equipes de topógrafos, auxiliares, com estações totais. E aí, assim, aquela dificuldade de subir em cima de laje para conseguir ter visada. Era assim, era um processo cansativo, difícil, precisava ter, conversar, ter acesso e tal. Hoje, com a tecnologia do drone, é mais um instrumento que viabiliza esse trabalho com qualidade. Não digo que seja... Hoje, por exemplo, a gente tem visto aí também, vamos fazer a regularização. Vamos lá, vamos fazer um voo e vamos fazer. Não é simplesmente fazer só um voo e, dali, pegar aquela imagem, vetorizar e está pronto. Não é isso. O drone ele é só mais um, no meu entendimento, e até do CREA, né, do que a gente tem acompanhado, ele é só mais um equipamento, vamos dizer assim, tecnológico, para dar suporte nesse processo. Igual nós temos feito lá, esse é um trabalho, por exemplo, lá no Paraná, nós utilizamos todas as tecnologias. Inicialmente, colocando o apoio básico, que a gente vai lá e coloca 2 pontos de referência, pontos amarrados à rede geodésica, porque o levantamento é georreferenciado. Aí, a partir desses pontos, a gente coloca também, ou utiliza, mais uns 10 pontos de controle para depois fazer a correção após o voo, que a gente faz a correção das ortofotos. Então, aí o operador do drone ele chega, instala o equipamento com uma antena, faz o voo, não é? E aí, em seguida, é feito a geração das ortofotos, das imagens que irão subsidiar o trabalho. Acho que pode passar. Aqui, então, nós temos o resultado. Isso aqui é uma análise desse trabalho que nós estamos fazendo no Paraná. Então, é interessante, aqui, por exemplo, como que nós fazemos? Ali já é a imagem ortorretificada após as correções. Aí é feita a vetorização, que nós estamos vendo aqui embaixo, a sobreposição ali do software de vetorização. E ali em cima, eu queria chamar a atenção, nós temos um operador que instalou o equipamento e visou alguns pontos que a gente chama de pontos de controle e aferição. Então, se a gente observar, depois que a gente faz isso, nós vamos com a equipe de campo. Essa equipe, além de fazer esses pontos de aferição, ela também coleta outros dados que a gente não conseguiu extrair
da imagem de ortofoto, por questão de sombra, né, de árvore, etc. E alguns equipamentos urbanos que a gente não conseguiria ver ali pela imagem. Então, a gente tem um trabalho de chão também, que é complementar a ortofoto. Eu quis só mostrar isso daí. No nosso trabalho, esse aí, por exemplo, a gente fez uma aferição e nós chegamos assim, a imagem ortorretificada que a gente conseguiu com esse voo e alguns pontos de topografia que nós pegamos em campo e pós-processamento, nós tivemos aí uma diferença na planimetria e altimetria de, no máximo, 5 centímetros. Então, assim, é uma tecnologia que, por si só, já dá uma grande segurança para a gente estar utilizando. Mas eu volto a afirmar, não é só ela. Ela tem que ser aliada a essas outras. Não podemos descartar ainda a topografia de chão convencional. Mas, assim, sem dúvida, é um grande ganho para a área de agrimensura. Bom, é isso aí, o produto final, que é aquela planta cartográfica que vai subsidiar todos os trabalhos. Bom, aí com a base cartográfica pronta, a gente dá início ao processo de selagem e cadastro físico dos domicílios. A gente usa a metodologia para selagem para a identificação da unidade, né, de qual que é a unidade que a gente está trabalhando. Essa imagenzinha aqui é um pouco um exemplo disso, que na hora que a gente olha lá na cartografia, a gente vê só uma edificação por cima, mas, na verdade, são 4 unidades. Então, vai uma equipe identificando quais seriam essas unidades, né, que a gente chama de domicílio. Mesmo que seja não residencial, ou uso misto, ou residencial, a gente chama de domicílio. Isso é que permite fazer a contagem dos domicílios da área a ser beneficiada, né. E aí, a gente, nesse mesmo processo de contagem de domicílios, já faz uma identificação da situação de propriedade de uso e faz um cadastro físico com condições de habitabilidade, altimetria, padrão construtivo, isso tudo na ficha de selagem, que é um modelinho aqui da ficha de selagem, que esse aqui é bem específico, que tem umas 10 situações de propriedade diferentes no Paraná, e cada um tem sua especificidade, né? E esse é um mapa de selagem. A gente divide o mapa que vem da base cartográfica em quadras, e aí a gente faz a selagem dos domicílios. Em seguida da selagem de domicílios, a gente começa o cadastro socioeconômico e o atendimento individual das famílias. O cadastro levanta dados socioeconômicos das famílias e já faz a coleta dos documentos necessários à titulação na etapa de cadastro. Muitas das vezes a gente não consegue encontrar a família em casa, então a gente faz também plantões de atendimento para cadastro e coleta de documentos. E os plantões de atendimento individual para conciliação entre as famílias, para resolver conflitos relacionados à identificação do beneficiário e à delimitação de lotes. Muitas vezes a gente encontra em campo problema entre vizinhos, que um fala que o terreno é de um tamanho, o outro arredou a cerca, e até que a gente chegue no desenho exato do lote, precisa a gente fazer esses atendimentos. Geralmente é um arquiteto e um advogado que fazem. E também questões de conflito de propriedade, quem seria o beneficiário, questão de herança, né? Então, esses atendimentos individuais para resolver esses conflitos. E, em seguida, é feita a etapa de diagnóstico e estratégia. São elaboradas a planta de situação fundiária, né, a sobreposição da poligonal do bairro que o Hélio levantou com as matrículas e as restrições atingidas. E é feito esse estudo preliminar de desconformidade jurídica, urbanística e ambiental. E são feitas propostas de solução para a questão ambiental, urbanística e de reassentamento, quando é o caso. No caso desse trabalho do Paraná, tem uma especificidade que, quando foi feito o edital, o Estado pediu que as prefeituras fizessem a manifestação de interesse, caso quisessem aderir ao programa, e já identificava os assentamentos que não tinham nenhum problema de nenhuma questão ambiental relacionada ao assentamento, já tivesse com infraestrutura completa. Então, o diagnóstico nesse trabalho do Paraná é bem simplificado, diferente do trabalho de Confins, que tem uma especificidade grande, que envolve questão ambiental, e que eu vou passar para a Liliana falar um pouquinho.
Então, o trabalho de Confins está sob minha coordenação, da Fundação Israel Pinheiro. Só queria destacar uma questão aqui da questão da metodologia que a Mônica falou. A metodologia, mesmo com a mudança da lei, a metodologia da Fundação permanece a mesma, desde os projetos que a Mônica citou aí, de quase 10 anos atrás, aí, que a gente está falando. Então, mesmo com a alteração da legislação, a metodologia de trabalho permanece a mesma. Essa fase que a gente entende aí como diagnóstico e estratégias, ela é muito para atender, eu acho que os artigos 35 e 36 da Lei 13.465, que fala lá do projeto de regularização. Né? E aí ele exige, sim, os estudos, todas as estratégias que vão ter que ter, a questão ambiental, urbanística, a questão jurídico-legal, socioeconômico. Então, essa etapa é a etapa fundamental do trabalho. Então, não trata só de uma questão legal, a regularização fundiária. Né? Confins tem uma especificidade enorme, né? Um município com a localização muito estratégica da região metropolitana. A área central dele está muito próxima à pista do Aeroporto Internacional, né, do Estado. Um município pequeno, mas tem uma importância natural, ambiental, muito fundamental para a região metropolitana. Ele está 100% dentro da APACAST. Né? A gente ficou mais conhecido, infelizmente, aí, pela questão do incêndio lá do museu no Rio. Né? Então, ali é a área do povo de Luzia. Né? Então, a área cástica. Então, tem toda uma questão ambiental. A regularização, a área central cresceu em torno de uma lagoa, que é uma dolina, né, específica da questão natural do lugar. E, nessa imagem aqui do diagnóstico, até a gente brincou um pouquinho, tá? Essa fotinha aqui é a Fernanda, nossa arquiteta, com o Cássio. Essa gruta aqui, gente, é o fundo, é o quintal de uma casa, na área central de Confins. A gente entra na casa, atravessa lá onde está o varal com roupa estendida, e, no fundo, tem essa gruta maravilhosa. Então, é fundamental essa etapa do diagnóstico, e cada município tem sua especificidade. Né? Lá a gente tem questão ambiental forte, tem ICMBio, tem Ministério Público Federal e Estadual. Né? Então, é uma fragilidade ambiental que, ao mesmo tempo, é a potencialidade do município. Outra questão, a questão da lagoa. Né? A gente tem uma ocupação em torno da lagoa, então tem toda a questão da APP da lagoa. Então, os estudos são fundamentais para tratar das estratégias e o que a gente vai tratar depois dos instrumentos jurídicos mesmo que serão aplicados para regularização em Confins. Uma outra questão importante que eu acho que está sendo como projeto piloto lá em Confins é a própria forma que a gestão municipal tem tratado a questão da regularização. Eles não estão tratando exclusivamente a regularização fundiária. A Fundação está responsável pelo projeto de regularização, né, até a titulação lá dos imóveis, mas a própria prefeitura tem outros estudos na mesma área. Então, para essa área da lagoa, tem um projeto ambiental para a lagoa que vai ser incorporado nesse projeto de regularização fundiária. Tem a questão da revisão do plano diretor, por ser uma área específica, tanto ambiental como de controle de adensamento, de altimetria pelo próprio aeroporto. Então, mesmo com a regularização fundiária, a legislação urbanística do município ela tem que sofrer alteração posterior pelo controle de adensamento, de ocupação, que se dará com a regularização. Né? Então, a atual gestão ela está atenta a todas essas questões que envolvem a regularização e a pós-regularização fundiária, né, por ser a área central do município. Outra especificidade lá é a área de interesse social, mas também é a área comercial do município. Ela é a área institucional, tem as escolas, posto de saúde, os equipamentos já estão instalados lá. E também a gente deve ter o que acima de 5 salários mínimos também deve ter na área, porque é toda a área central. Tem lote vago, né? Então a legislação nova visa atender também essa questão lá em Confins também. Passar para o Bernardo para falar dessa parte aí pós o diagnóstico, né, que a gente faz todos os estudos, chega ao nosso projeto de regularização e aí dá a etapa seguinte. Vou dar andamento ao... Sou eu de novo, gente. Mais uma vez. Eu prometo que na próxima mesa eu não subo aqui, não. Pode ficar tranquilo. Bom, como a proposta dessa mesa aqui foi realmente apresentar uma integração, tentar representar, ainda que de maneira mais resumida, o que seria a integração dos projetos de regularização fundiária
e a equipe mínima que está participando. A gente pede desculpa desde já por não ter ninguém do social aqui, que é uma parte muito importante do processo de regularização, mas, como a Vanessa falou no começo, o nosso social está dividido entre o Paraná e o Rio de Janeiro no momento. Eles não conseguiram pegar a ponte aérea para vir participar, mas... nesse momento, essa primeira parte da metodologia do trabalho da FIB apresentada, é claro que, como a Liliana falou, ela tem uma consolidação pelo tempo, pelo uso, pela prática dos profissionais que passaram na FIP, pela quantidade de projetos que já foram realizados pela Fundação. Então, digamos assim, é um modo de operação e de trabalho já muito consolidado, mas que vem sendo adaptado à medida que a legislação vem se atualizando no Brasil. Então, com a Lei 11.977 de 2009, já teve uma série de formalizações, de instrumentos, de procedimentos que antes não eram elaborados no âmbito do projeto de regularização fundiária, ainda que toda regularização tenha essa mobilização inicial, levantamentos, diagnósticos, propostas, e aí sem intervenção. A regularização é sempre um projeto planejado, preferencialmente deveria ser, né? Assim, nem todos acontecem dessa forma. Mas, com a Lei 13.465, teve uma série de procedimentos também tornados necessários para poder efetivar a regularização, e que é essa parte que eu vou falar agora. Não significa que as etapas, né, da formalização do processo de regularização fundiária, especialmente junto ao poder público e ao cartório, acontecem na ordem que a gente apresentou. É só para fins didáticos de organização da apresentação. Eu vou falar dessas etapas agora, mas, na verdade, tem algumas medidas aqui que podem ser tomadas no início do processo, tem algumas medidas que podem ser tomadas em momentos posteriores, mas, basicamente, o que a gente tem, em algum momento, entre a etapa inicial do projeto, de preferência após a selagem e o cadastramento das famílias, quando você já tiver, e a base topográfica, quando você já tiver uma delimitação mais precisa da área exata em que vai ser feita a intervenção, você faz um processo que é um processo administrativo de delimitação da área de intervenção, tornar isso público, oficial, perante o poder público e perante a população, e as notificações necessárias, né? Esse projeto visa subsidiar, basicamente, o procedimento de demarcação urbanística ou o procedimento administrativo alternativo previsto no artigo 31 da Lei 13.465. Em ambos os casos, tanto na demarcação urbanística quanto no procedimento administrativo do artigo 31, as etapas básicas desse processo são parecidas. A grande diferença é que, na demarcação urbanística, uma vez concluído o projeto das notificações de proprietários e confrontantes, fechada a planta e concluído o auto de demarcação, que é uma planta que identifica as áreas, os proprietários, as matrículas atingidas, isso é encaminhado para o cartório de registro de imóveis e é averbado no cartório de registro de imóveis junto a todas as matrículas atingidas. Então, nesse sentido, há uma maior publicidade e também, no nosso entendimento, uma maior segurança jurídica nesse processo feito pela demarcação urbanística, ainda que enfim, na nova legislação, na Lei 13.465, a demarcação urbanística não é um instrumento de aplicação obrigatória, mas ela é uma alternativa. Em alguns projetos, mesmo iniciados já na vigência da nova lei, nós temos proposto ainda a aplicação da demarcação urbanística muito nesse apego do que o doutor Eduardo aqui trouxe na mesa da manhã, no sentido de maior responsabilidade de trazer maior segurança jurídica por esses projetos de regularização, principalmente no momento em que essa nova legislação ainda é muito recente, ainda tem sido muito debatida, a sua aplicação tem sido questionada em alguns âmbitos e até judicialmente isso não está definido qual o âmbito de aplicação, que tipo de incongruência, de contabilidade, a constitucionalidade da lei está sendo questionada, então é importante a gente ter esse resguardo, né, a gente ter essa preocupação. Então, esse processo visa, basicamente, dar publicidade para os interessados sobre o projeto de regularização fundiária, ou seja, notificar aqueles que estão no cartório de registro de imóveis, ali, estão formalmente identificados como proprietários formais, sejam agentes privados, pessoas físicas ou jurídicas, sejam entes públicos, então, no caso de entes públicos, também áreas do Estado ou da União, ou de empresas públicas, enfim. Todos esses entes, né, esses interessados, têm que ser notificados. No caso de ente público, o interessante é formalizar uma parceria entre a prefeitura e esses entes para poder viabilizar a regularização fundiária. E obter a anuência, essa é a expressão da lei, né, obter uma anuência desses proprietários, seja por resposta, né, seja por declaração de que não tem oposição, seja pela simples omissão em responder, uma vez notificado, passado o prazo, subentende-se que esses proprietários, esses confrontantes, não têm oposição ao processo de regularização fundiária, e isso vai viabilizar a consolidação dessa situação, que vai ser, então, encaminhada para tratamento através do projeto de regularização fundiária. Pode passar.
Definida essa área, obtida essa anuência, ou pelo menos definida essa área, né, esse escopo básico da regularização, o projeto de regularização fundiária ele vai representar uma consolidação das etapas prévias de levantamentos e diagnósticos. Ele vai trazer no seu bojo também essas propostas de intervenção, já indicando inicialmente quais são os procedimentos, os instrumentos aplicáveis, e ele visa culminar numa proposta de consolidação do assentamento, naquilo que for possível ser consolidado, ou nas áreas que demandam intervenção, indicar quais são as intervenções necessárias, acompanhado, inclusive, de um cronograma de obras e de um termo de compromisso por aquele que se responsabilizar pela implantação dessas infraestruturas. Isso é uma inovação dessa nova lei também. Na lei anterior não tinha essa questão de cronograma, o compromisso da infraestrutura. A lei anterior era mais calcada num processo de regularização pós-intervenções necessárias. Então, essa nova lei trouxe essa abertura maior para a possibilidade de se iniciar e concluir o projeto de regularização fundiária antes das intervenções necessárias serem feitas, com exceção daqueles casos mais graves em que a titulação é inviável, que já deve ser indicado, pelo menos não deve ser apontado aqui como regularizável de início, essas áreas que não vão poder ser consolidadas, né? Nesse processo é que ocorre essa etapa formal de licenciamento e aprovação do projeto de parcelamento, que vai subsidiar essa titulação posterior, né, que vai ser encaminhada ao cartório de registro de imóveis. Nesse momento, envolve normalmente, na maioria dos casos, apenas o poder público local, apenas as prefeituras. Caso a prefeitura não tenha esse processo de licenciamento integrado urbanístico e ambiental, pode ser remetido o processo para a instância ambiental estadual, ou que for o caso. Na região metropolitana de Belo Horizonte, tem sido usual remeter os projetos de regularização fundiária para a anuência prévia da agência metropolitana, na verdade, para obter uma dispensa de anuência prévia da agência metropolitana, mas isso, inclusive, é uma questão que tem que ser debatida. A gente espera que isso, né, seja revisto em breve, porque a gente tem uma etapa desnecessária, a gente remete o projeto só para a gente falar que não precisa se manifestar sobre o projeto. Ele volta para a prefeitura. E tem uma situação peculiar que, já na Lei 11.977, havia uma previsão específica sobre um processo mais simplificado de regularização de parcelamentos implantados antes da Lei 6766, que é de 22 de dezembro de 79, ou alguma coisa de dezembro de 79, se não me engano. E nessa lei atual de regularização fundiária, na 13465, esse dispositivo foi replicado, e no decreto regulamentador, o decreto 9310, isso foi mais esmiuçado, assim, que tipo de documento tem que ser apresentado nesse processo de regularização de parcelamentos anteriores a 79, porque essa é a realidade de muitos municípios, né, que a gente tem trabalhado, e realmente é um processo bem mais simplificado em termos de diagnósticos, de documentação que tem que ser formalizada. Nesse projeto, né, anterior a 79, a planta, você vai fazer basicamente uma análise de condicionantes e impedimentos legais, aqueles que realmente são impeditivos para a regularização. Sendo viável, é um diagnóstico muito sucinto, apto para indicar a formatação final de um projeto de parcelamento. Vai ser, então, aprovado pelo poder público, na verdade, nem aprovado, enfim, ele é submetido ao poder público, né, para fins de formalização e encaminhado para o cartório de registro de imóveis para registro, acompanhado de uma certidão do poder público municipal atestando que aquele parcelamento, de fato, foi implantado, né, anterior a 79, e que atualmente ele se encontra consolidado, integrado à cidade, que isso viabilizaria a sua regularização. É uma forma de dizer que, depois de tanto tempo, não faz muito sentido você ficar questionando muito a forma de organização e de colocação desses assentamentos, que, na data de hoje, teriam mais de 40 anos, né? Então, quase 40 anos. Então, enfim, o que tinha que ser feito naqueles assentamentos ou foi feito na época não vai ser feito mais, 40 anos depois. Então, vão consolidar, vão partir daqui para frente, e o que tiver que ser corrigido, corrige a partir da regularização fundiária. E, por fim, a etapa final é o último slide, a gente já vai abrir para a participação de vocês, até porque o nosso tempo aqui está um pouco corrido nessa parte da tarde, por conta dos atrasos iniciais. Tem a etapa final, que é uma das, assim, eu acho que reputa a maior inovação dessa Lei 13.465, que é a famosa CRF, a Certidão de Regularização Fundiária. É um instrumento que ele tem um caráter múltiplo. Ele tem efeitos de aprovação
do parcelamento, ele tem efeitos de encaminhamento do projeto de regularização, ele tem efeitos de aprovação do projeto de regularização, ou seja, ele é uma declaração de que aquele diagnóstico, aquelas propostas, eles foram acolhidos e aprovados pelo poder público. Tem o viés de aprovação do projeto de regularização fundiária, e ele tem o viés de ser encaminhado ao cartório de registro de imóveis para poder implementar o registro desse projeto, ou seja, o que vai ser encaminhado ao cartório de registro de imóveis é um conjunto de documentos consolidado, assim, resumido na certidão de regularização fundiária, que vai, então, viabilizar o registro tanto do parcelamento, se for necessário... O microfone está me sabotando ou o tempo está acabando? Como é que é isso? Não é de propósito, não. Então, vamos lá. Mas estou acabando. É o último slide. Então, vai promover, então, viabilizar a abertura de uma matrícula específica para essa área regularizada, se for o caso, né, se tratar, por exemplo, de um conjunto de glebas, às vezes a gente trata de processo de regularização fundiária em áreas que já foram parceladas originalmente, até como o Eduardo já colocou aqui no painel da manhã, e antigamente isso era um imbróglio, você tinha que tratar com 30, 40, 50 registros imobiliários diferentes, de proprietários diferentes. Hoje você consegue fazer a averbação desse processo de regularização dessas matrículas e abrir uma matrícula nova para daí para frente esse processamento ser consolidado numa única matrícula, dando origem aos registros individualizados das unidades, né? Seriam dessas áreas, no caso de regularização de loteamentos, unidades imobiliárias seriam os lotes. A CRF também, segundo a disposição expressa da lei, ela tem, às vezes, de especificar e aprovar também a incorporação imobiliária, o condomínio. Então, a própria CRF pode veicular a especificação e instituição do condomínio edilício. Isso, inclusive, é a nossa proposta nesse projeto de regularização que foi falado pela Vanessa na área do conjunto Liquigás, em Contagem. É o que a gente tem proposto. A gente já conseguiu, pelo menos, a emissão da CRF, a assinatura e a expedição de todos os documentos necessários. Lá é uma área do governo do Estado, né, uma área estadual, e quem estava à frente do projeto é um órgão estadual, o DR, mas o município expediu a CRF e a gente está em tratativas agora tentando viabilizar com o cartório de registro de imóveis esse registro da CRF nesse sentido de regularização, inclusive, do condomínio. Bom, tem uma fase adicional, que eu diria, enfim, e por fim a CRF também tem o condão de titular os beneficiários, né? Quase eu terminava sem finalizar, né? Para a regularização na abertura da matrícula, não, né? O tão sonhado título, ou tão questionado título de propriedade individual, como a Mônica colocou aqui, ele também é trazido, ou pode ser trazido na própria CRF em dois casos, segundo a lei, né? No caso da aplicação da legitimação fundiária, que é um instrumento também dos mais inovadores trazido pela nova lei de regularização, ou nos casos da legitimação de posse, que já existia na legislação de 2009, na 11977, mas que teve um caráter um pouco alterado na revisão feita agora em 2017. Então, essa CRF pode trazer uma titulação, porque a gente entende que é um título coletivo, né? Ele é um título de reconhecimento da situação, ou no caso da legitimação de posse, da situação possessória que vai ser convertida em propriedade plena, ou no caso da legitimação fundiária, da concessão da propriedade plena imediata, né, como forma de aquisição originária da propriedade. E isso é feito através de uma lista que traz a qualificação completa dos beneficiários, a indicação do imóvel, a indicação do título que está sendo reconhecido a esses imóveis, e isso, sem dúvida, facilita sobremaneira o processo final da regularização fundiária, que é a titulação. Mas também traz outras questões, outras posições, outros questionamentos também cabíveis para uma forma de titulação mais massiva. E em alguns casos, né, os casos especialmente em que se não se aplica esses dois instrumentos, da legitimação fundiária e da legitimação de posse, há a possibilidade ainda de aplicação das titulações em forma de títulos individuais. Isso pode ser por contrato de compra e venda, doação, CDRU, CUEM, os outros instrumentos já previstos no ordenamento jurídico, que também podem ser aplicados em consonância com a nova lei de regularização fundiária. Para o momento que a gente tinha trazido aqui de debate, bom, era isso, mas a Liliana quer mais uma contribuição aqui. Não só a questão da metodologia de trabalho da Fundação, mesmo com a alteração da legislação, a gente trabalha, lógico que, né, a questão legal, a gente trabalha sobre a nova legislação, né?
mas a metodologia ela continua participativa durante todo o processo. A questão das audiências públicas acontece em diversas etapas do processo. A gente acha isso fundamental na metodologia, que a Fundação é a metodologia de sempre, né? Mas a gente não abriu mão dessa questão do processo participativo, principalmente que a regularização fundiária a gente precisa entrar na casa das pessoas, né? O levantamento, o cadastro, a selagem. Então, a metodologia participativa ela também ajuda, né, nessa parte da informação, da transparência de todo o processo. Né? A Fundação elabora material, né, cartilha para a população. A Vanessa está falando que a cartilha está disponível. Então, com uma linguagem, o termo regularização ele é bem complexo, né? A própria regularização em si não é um processo simples, né? Ele é complexo. A gente fez tudo errado, corrigir, com certeza, é mais complicado do que fazer o certo, né? Então, cada localidade tem uma especificidade, tem um desafio. Então, a metodologia ser transparente, ser participativa, eu acho que auxilia muito no processo, né? A gente tem um grupo de referência dos moradores, a reunião, eles nos auxiliam muito na parte de selagem, de cadastro, de esclarecimento, gera muito disse-me-disse. Hoje em dia, nessa nossa fase aí do WhatsApp, né? Então, surge um monte de conversas, algumas inseguranças. Então, a gente continua acreditando muito nessa metodologia participativa, que não é só a Prefeitura e a Fundação e os demais órgãos, o Ministério Público, no caso de Confins e ICMBio, a própria Agência Metropolitana, mas sim também a comunidade envolvida em todo o processo. Acho que é isso. Acho que é isso, gente. Vamos dar início ao debate sobre a mesa 4. Por favor, usar os microfones das laterais com os assistentes. O debatedor deverá se identificar e formular a pergunta em 1 minuto. Boa tarde, gente. Rodrigo Carvalho novamente. Vou me identificar. Eu sou advogado de formação, trabalho na Fundação Renova atualmente, né? Então, tem um processo muito similar ao de vocês também, de regularização, né? Conhecer a comunidade, selagem. E eu queria entender um pouco no processo, não de reassentamento, mas, no caso, quando vocês encontram já uma constituição de um bairro que precisa regularizar, às vezes você depara até com um exemplo de uma mesma unidade, né? Construtiva, 2 ou 3 famílias, às vezes residindo naquela mesma predial ali, né? Não se trata, às vezes, de um condomínio edilício, mas sim uma residência que foi repartida ali. E como vocês tratam essas famílias em termos depois de titularidade? Porque parece que, para registro, essa unidade vai ter uma matrícula, mas estão 3 núcleos, às vezes, distintos. Como é que seria tratar desses 3 núcleos, aí, em termos de titularidade e regularização? Vai ter mais... Pode responder direto ou tem mais alguém inscrito? Bom, eu vou começar a resposta, se vocês quiserem complementar. Bom, via de regra, a titulação de imóveis, que a gente chama de situação multifamiliar, aí pode ser desde predinhos até realmente situações de coabitação familiar, que é uma única unidade imobiliária, mas com várias famílias, ela envolve essa análise mais integrada do projeto. Acho que é essa hora mesmo que a gente faz finalmente aquela reunião presencial da equipe toda e fala assim, e aí, como resolve isso? Não pode ser por WhatsApp, não dá para ser por Skype, tem que ser todo mundo em cima da mesma prancheta. Tem algumas alternativas. Os casos de coabitação familiar mesmo, em que a unidade imobiliária, ela de certa forma, não é divisível, ela não é individualizável, mas tem 2 núcleos familiares, essa é uma abordagem, acredito, mais de cunho social do que propriamente jurídico. Juridicamente, isso não tem muita, pelo menos no nosso conhecimento aqui, fazer igual a Mônica, mas se o doutor Eduardo quiser responder de outra forma, também pode pegar o microfone e ficar à vontade. Mas não tem muita solução, a não ser fazer um título de titulação por fração ideal. Você pode fazer, enfim, né, dar uma copropriedade entre 2, 3 pessoas, mas isso não é o ideal, né?
Já situações em que é possível individualizar o imóvel, por qualquer forma, que tenha um acesso individualizado, mas que aquela unidade ali, que foi selada individualmente como um único imóvel, um único lote, mas tem numa edificação mais de uma unidade imobiliária, tem alguns instrumentos que já são da legislação do ordenamento jurídico brasileiro e outros que, inclusive, que foram reforçados com essa nova lei e algumas inovações dessa nova lei 13465. É possível fazer a aprovação da incorporação imobiliária, no caso, um prédio, você faz uma convenção de condomínio, faz a titulação e individualiza as matrículas, realmente o lote vai ter uma matrícula única, mas você averba a incorporação daquele imóvel e abre matrícula para as unidades imobiliárias de maneira autônoma, como qualquer prédio, edifício, né, que a gente mora na cidade formal, cada apartamento tem seu registro. É possível fazer o chamado condomínio urbano simples. Eu me falho a memória aqui no momento, não sei exatamente qual é o artigo da lei, mas, enfim, só jogar condomínio urbano simples na nova lei, que é uma forma, digamos assim, mais simplificada de fazer um condomínio naquele imóvel, desde que sejam identificadas unidades imobiliárias autônomas no mesmo lote. Você pode aprovar isso. Isso daria origem também a matrículas individualizadas e autônomas junto ao registro imobiliário. E tem também o direito de laje, que de certa forma, um ressuscitamento do direito de superfície. O Álvaro Pessoa já escreveu em 1960 e pouco sobre direito de superfície, como é que isso tem que ser usado. É um instrumento inovador, e nós estamos aqui em 2018 discutindo o direito de superfície com outro nome, que é o direito de laje, mas talvez dessa vez cola. Também pode ser usado da mesma maneira. Para o direito de laje tem algumas especificidades maiores, na questão do acesso individualizado, etc., mas que também daria origem a registros e matrículas autônomos para cada unidade imobiliária, de forma que cada beneficiário pudesse, depois disso, lidar, transmitir, passar, deixar de herança, vender, doar, fazer o que bem entender, financiar, inclusive, o seu imóvel sem precisar da anuência ou da concordância dos outros envolvidos. Não sei se exatamente é essa a pergunta. Se tiver alguma questão mais procedimental que vocês queiram complementar. Só para complementar um pouco, o que a gente, no primeiro momento, a gente tenta individualizar, né, Bernardo? A gente sempre tenta individualizar os lotes, mas isso depende muito de uma questão física mesmo, né, dos acessos de cada edificação, mas a primeira tentativa é essa, de individualizar os lotes. Em último caso, que a gente acaba fazendo uma titulação mais condominial. José Celso quer responder a pergunta também, eu senti. Não, só fazer ela de uma forma diferente. Na verdade, a pergunta é, nessa situação que você falou, de haver uma propriedade, né, uma composse ali sobre a construção em si, né, às vezes tem 3 gerações ali da família numa unidade só. Essa solução da instituição do condomínio urbano simples, como fazer se vocês já tiveram a experiência de fazer isso, e como fazer isso no contexto em que, por exemplo, uma lei municipal não tem uma flexibilização construtiva, ou seja, como conseguir uma certificação de habitabilidade da construção, porque o registro de imóveis tenderá a exigir um documento nesse sentido. Então, como que vocês veem essa questão da regularização construtiva para esses contextos aí, especialmente? Bom, eu queria ter já um caso concreto de sucesso, né, um case de sucesso para apresentar aqui. Fizemos em tal município, mas não, a verdade é que ainda não. Possivelmente, em alguns dos projetos que nós estamos trabalhando atualmente, não Contagem, não no Paraná, mas bem possivelmente no Rio de Janeiro, pela própria situação assim, bem do contexto urbano bem mais complexo que são essas ocupações no Rio de Janeiro, é possível que a gente vai ter que lançar a mão assim, de quase todos os instrumentos previstos nessa lei, inclusive esse. Talvez no seminário do ano que vem, se o CAL nos contemplar de novo no edital, a gente consiga trazer já um caso, mas esse processo de discussão sobre a formalização do processo de titulação, essa fase final da titulação, ela envolve, sem dúvida, uma discussão mais próxima também com os poderes públicos municipais, que tem, até o momento, por enquanto, nos projetos que a gente tem trabalhado, tem se mostrado muito aberto às colocações, às ponderações e às demandas que nós apresentamos de, talvez, regulamentar
né, trazer uma lei municipal regulamentando a regularização, fazer um decreto regulamentador de critérios específicos para a regularização de interesse social, mas eu não tenho ainda para te dar um exemplo assim de foi formalizado dessa forma, o município flexibilizou nesse sentido, até porque, como colocado aqui de manhã também, a regularização edilícia, ela infelizmente nunca foi o foco da regularização fundiária. O foco da regularização fundiária historicamente sempre foi a regularização do solo, do terreno. Então, muitas vezes o projeto de regularização fundiária termina na aprovação e registro do parcelamento e titulação do lote. Se está construído ali, se não está, se a casa... Assim, no máximo, se avalia uma habitabilidade mínima, se a casa não vai cair na cabeça da pessoa, se não vai inundar, como o Riz colocou aqui, se não vai afundar. Mas as situações de moradia ali e essas soluções edilícias, elas vão começar a ser objeto de atenção maior, eu acho que a partir dessas experiências que são colocadas nessa nova lei, que são ainda, infelizmente, muito recentes. Então, não tenho... Queria te devolver a pergunta. Você que está rodando os registros todos do Estado, aí, onde tiver alguma experiência, você, por favor, anuncie no site do CORE, para a gente, todo mundo saber. Então, boa tarde. Eu sou o Marcos, sou engenheiro ambiental, trabalho na gestão pública, né, na área ambiental, e considerando que a REURB é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, eu queria saber como que é feita a avaliação das questões ambientais, né, e como lidar com o conflito da 13465 com a 12651 no que se refere ao Código Florestal e quem da equipe multidisciplinar, né, que é responsável por esta análise. Nós temos um membro da equipe ali fingindo que não é com ele o assunto, mas todas as equipes têm um viés ambiental e, dependendo da complexidade da análise ambiental, ela é feita por o engenheiro ambiental, o geólogo, biólogo, vai depender muito da realidade do município. Às vezes a Liana pode até explicar aqui como a gente está fazendo, por exemplo, em Confins e qual a especificidade de Confins. Os outros projetos, nesse momento, de Contagem é um conjunto habitacional que já estava consolidado, então isso não se aplica, e os do Paraná só foram selecionados assentamentos, desses 14 que a gente está trabalhando, a seleção partiu de não ter nenhum conflito ambiental. Então, na verdade, Confins é a única especificidade nesse momento. Essa equipe multidisciplinar, de acordo com cada característica de município, de contrato, envolve outros técnicos, né? O caso de Confins, o Cássio, engenheiro civil lá contratado, ele está a parte toda do estudo do diagnóstico sanitário, principalmente por ser uma área cárstica, né, próximo à lagoa, então tem toda uma questão lá também da parte de saneamento, de água, esgoto, né, do município. A própria prefeitura de Confins, ela já tem também um estudo todo, e aí é um outro contrato, não é com a fundação, é com a universidade, a UFMG, e eles têm um outro trabalho todo com a questão ambiental da lagoa, né? Então, acho que o secretário de Meio Ambiente estava aqui, não sei se ele ainda está, da Prefeitura, de Desenvolvimento Econômico. Então, eles têm outros estudos e a gente vai contemplando junto esses estudos junto, né? E a própria ICMBio acompanha todo o trabalho. É uma área que está sobre um TAC do Ministério Público Federal, estadual, com o ICMBio. Então, esses projetos nossos, todos vão ter que ser discutidos com esses órgãos também, todo mundo vai ter que validar junto o projeto de regularização. Então, muito do diagnóstico da parte ambiental da lagoa, da ocupação, da APP, tem uma questão de berçários. Então, isso tudo é uma outra equipe da fundação, não da fundação, tá, da universidade, e a gente vai absorver esse estudo, também contemplar no projeto de regularização. Aí, no projeto de parcelamento mesmo, a gente incorpora esse trabalho que já está sendo discutido, já está bem avançado, já está praticamente aprovado pelo ICMBio, pelo Ministério Público Federal. Então, a gente já vai entrar com esse projeto e inserir no nosso projeto de parcelamento, quando estiver concluído. Tá? Mas os outros estudos complementares que atendem à legislação de regularização, a gente contempla no nosso trabalho da Fundação.
Eu ia responder a segunda pergunta, que era essa questão do Código Florestal e Lei de Regularização Fundiária, mas o gerente de projeto aqui da FIP me proibiu. Não? Voltou atrás porque eu desconstrangi publicamente? Então, tudo bem. Então, não, ninguém está com fome. Está com fome, gente? Quem quer coffee break? Não precisa de coffee break. É rápido, 5 minutos. Bom, na minha perspectiva, eu não vislumbro um conflito a priori entre a legislação ambiental atual, federal, e a Lei de Regularização Fundiária. A Lei de Regularização Fundiária, inclusive, alterou os artigos 64, 65, 65, 66, enfim, os artigos do Código Florestal, né, aprovados em 2012, que tratam da regularização fundiária, né, quais são as perspectivas, quais são as exigências para a regularização fundiária em áreas de interesse ambiental, especialmente para a flexibilização de APP. O que eu percebo que há ainda, né, algumas discussões nesse sentido é a aplicabilidade das resoluções do CONAMA, que foram editadas ainda na vigência do Código Florestal anterior, de 71, e o novo Código Florestal. Tem gente que entende que as resoluções, principalmente a resolução CONAMA 369 de 2006, ainda é vigente em parte, aplica só os parâmetros, mas não aplica os procedimentos. Tem gente que entende que foi revogado completamente, porque o novo Código Florestal regula inteiramente a matéria. Isso eu ainda não tenho, eu pessoalmente não tenho uma posição consolidada, e o que eu tenho acompanhado ainda gera um pouco de debate. Particularmente, acredito que o Código Florestal regulou inteiramente a matéria e deveria prevalecer sobre a resolução, até porque a resolução visa a regulamentar uma lei que existe, ela não pode legislar, ela não pode entrar em conflito. Não existe conflito entre a resolução e a lei, pelo menos não deveria ter na teoria jurídica. A lei sempre prevalece sobre uma resolução que é regulamentar, mas, na prática, a gente vê que, às vezes, o provimento do Tribunal de Justiça altera a lei de registro público e o registrador vai seguir o provimento, porque quando o corregedor vier para cobrar, ele vai cobrar com o provimento na mão. Então, é assim que funciona. O que eu tenho ciência de um conflito mais drástico em relação à legislação ambiental é o Código Florestal Mineiro. Esse, sim, inclusive, que foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que já foi julgada no Tribunal de Justiça, mas que ainda está em sede de recurso, se não me engano, no STF, não está pautado, então ainda está pendente de recurso. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou inconstitucional alguns dispositivos do Código Florestal Mineiro, inclusive alguns que tratam desse aspecto da ocupação antrópica consolidada, do marco temporal para isso, aplicado à regularização fundiária. Isso também gera uma insegurança grande para a regularização em áreas de APP no estado de Minas Gerais. Não sei se era exatamente essa pergunta, mas é por aí. A gente tem trabalhado com essa perspectiva de que esses dispositivos declarados inconstitucionais, eles, então, não têm vigência e aplicabilidade. Então, basicamente, o que a gente está usando hoje nos projetos de regularização que tem interface com questões ambientais mais sensíveis são as disposições do Código Florestal Nacional, da Lei 12.651, até porque ele é muito compatível com o Código Florestal Mineiro nesse ponto. O que o Código Florestal Mineiro trazia é um marco temporal diferente da lei federal, que gerava muita dúvida, e, como isso, né, foi declarado inconstitucional, isso, de certa forma, facilitou o nosso trabalho, de não ter que ficar interpretando e fazendo jurisprudência à custa do projeto, né, correndo o risco de ser derrubado posteriormente. Mas é isso. Eu queria ter sido breve, mas não consegui, desculpe. Bernardo. Walter, Ascende Consultoria, Belo Horizonte. Eu queria pegar um gancho na sua resposta anterior, quando você fala do direito de laje, né, que a gente está realmente regularizando o território, o espaço, né, o lote. Quando eu faço a regularização por direito de laje, eu estou reconhecendo a estrutura como estável, né, e, na maioria das vezes, essas estruturas são instáveis, são precárias, né? Então, eu estaria habilitando a pessoa a residir em cima de uma estrutura que não é confiável, né, a princípio. Né? E outro caso aqui que eu queria que você me respondesse rapidamente, se possível, entre a legitimação de posse e a legitimação fundiária, o que você acha, em que situações que você usaria uma ou outra? Eu queria deixar todo mundo ir lanchar. A culpa não é minha. Bom, essa questão do direito de laje, eu acho que isso é complexo porque envolve essa interface, até que o José Celso trouxe. Até o microfone está querendo ir para o coffee break.
que é uma importância muito grande de ter esse cuidado da interface entre o poder público municipal, que, no fim das contas, é quem aprova o projeto de regularização nos moldes que ele é colocado, inclusive os diagnósticos, as propostas de intervenção e todos os instrumentos, eles são convalidados nessa emissão da CRF. A responsabilidade da equipe técnica envolvida, seja uma consultoria, ou seja o próprio corpo técnico do poder público, e o que é possível se alcançar, né, na prática do projeto de regularização fundiária. O ideal é que tivesse análise nesses casos em que se vai propor a titulação de um imóvel, seja por condomínio urbano simples, seja por direito de laje, enfim, mas que o processo de regularização fundiária culmina no reconhecimento formal de uma edificação, então, que, por sua vez, vai ser registrada ali, averbada, né, o lote vai ser registrado, a edificação vai ser averbada no registro de imóveis e vai ser reconhecido formalmente a existência desse imóvel, que tem um estudo técnico prévio, seja feito por arquiteto, seja por engenheiro, a depender da complexidade da questão estrutural, para testar minimamente a viabilidade, a solidez, a consistência daquele empreendimento. Como isso tem sido feito nos projetos, como eu respondi aqui mais cedo, nós ainda não nos deparamos com um projeto que a gente precisasse efetivar isso. Provavelmente no ano que vem a gente vai ter, mas hoje a gente já está tratando muito de lotes, unidades unifamiliares, uma casa num lote, ou de condomínios, conjuntos habitacionais, que são prédios, que aí tem todos os cálculos estruturais, aqueles maravilhosos quadros da BNT, etc. Então, que tem alguém que assina a RT por aquilo e tem uma responsabilidade técnica. Então, mas eu acho que passa por essa avaliação, assim, seria um trabalho, um plus, né, um trabalho além do que se costuma fazer na regularização fundiária. A análise, então, não passa só por um processo de urbanismo, mas também... Acho que a Fernanda está até aqui, a gente conversou sobre isso, a própria legislação, nos casos específicos, a própria lei, a 13465, no processo de selagem, a gente já tem uma identificação do padrão construtivo, de alguma precariedade da construção, para que depois a equipe técnica, naquelas que estão identificadas como um padrão construtivo precário, ou que tem algum risco maior, então tem uma vistoria depois específica nessas unidades, até para a questão da titulação, né, se ela deve ser marcada ali como um caso... de reavaliar se deve ser titulado ou não. Então, dentro da metodologia, tem esse estudo também na parte de diagnóstico e das estratégias ali. Após a selagem, tem esse trabalho também de retornar em algumas que identificar que, por exemplo, a gente colocou 2 selos, o primeiro piso é um selo, o segundo é uma outra família, mas se tem algum risco, aí tem que estudar realmente a questão da titulação, se vão ser tituladas realmente as duas ou não. E aí é uma vistoria específica depois da selagem. Tá? E a segunda questão, que é sobre a aplicação da legitimação de posse e da legitimação fundiária, a princípio, os projetos realizados sobre a égide dessa lei atual de regularização fundiária, eles têm sido pautados muito pela aplicação dos instrumentos trazidos por essa nova lei, incluindo privilegiar a legitimação fundiária. Nós entendemos que é um instrumento que desburocratiza, facilita-se o processo de registro, porque não demanda, como a legitimação de posse, uma conversão posterior. Na nossa experiência prévia com legitimação de posse, é muito comum as pessoas receberem o título de legitimação de posse e nunca retornarem ao cartório, ou recordarem depois que a cadeia possessória já foi transmitida N vezes, para tentar converter aquilo em propriedade, gera uma série de situações que são indesejáveis, até porque um dos objetivos da regularização fundiária é essa segurança de posse, que, com a titulação plena ali da propriedade, é uma forma de garantir a segurança de posse, ainda como a Mônica tenha colocado, que é uma segurança jurídica, mas economicamente essa família pode estar aqui mais vulnerável a uma forma de expulsão branca, de gentrificação das áreas, mas isso é uma outra discussão. A legitimação de posse, então, nesse contexto, pelo menos assim nós temos entendido, ela é aplicada de maneira mais subsidiária. Então, quando aquelas famílias, principalmente na regularização de interesse social, em que na nova lei de regularização estão expressos quais são os requisitos para atendimento. Então, um deles é que a pessoa não seja proprietária de outro imóvel urbano ou rural, nem concessionária, nem promitente comprador, etc. Se a pessoa tiver um outro imóvel, provavelmente o caso que a gente vai encarar agora no Paraná, muitas famílias lá, como são voltadas para a produção agrícola, são pessoas que trabalham com a agricultura, elas têm um imóvel rural e têm um imóvel urbano. Elas moram na cidade e trabalham no imóvel rural, elas têm os 2 imóveis.
e elas estão sendo tituladas no imóvel urbano agora, mas elas não podem dizer que não têm, né, não são proprietárias de outro imóvel, são proprietárias de outro imóvel. Nesse caso, por exemplo, a gente proporia a aplicação da legitimação de posse, porque, na sistemática da nova lei, a legitimação de posse ela passou a ser aplicada de maneira mais ampla. Ela abarca quase que todas as situações possíveis de serem regularizadas por meio de uso capião. O que vai diferenciar um caso do outro são as condições específicas daquele imóvel que está sendo regularizado e daquele possuidor, para saber se o prazo da uso capião aplicável para a conversão da legitimação de posse em propriedade vai ser a da uso capião especial urbana, de 5 anos, ou vai ser da uso capião ordinária, extraordinária, do Código Civil, enfim, 10, 15. Tem umas outras formas enfim, basicamente 5, 10 e 15 no Brasil hoje. Então, seria nessa forma, assim, a legitimação fundiária sempre que possível, e se tratando de situações consolidadas, em que a posse não tem nenhum conflito, que não tem nenhuma contestação mais evidente, que seja uma ocupação já longeva, que as posses, pelo menos a cadeia possessória, seja minimamente comprovada, para evitar casos também em que se vai dar um título, até como o Eduardo colocou aqui, se vai dar um título para uma pessoa que não tem uma situação jurídica tão consolidada em termos de posse. A legitimação fundiária é um instrumento muito importante, mas muito grave. Ela reconhece a propriedade plena e imediata como aquisição originária de um imóvel por uma declaração do poder público, a completa revelia do proprietário, que foi citado no começo do processo, ou no âmbito da demarcação urbanística, ou de um procedimento análogo, foi notificado, às vezes não foi encontrado, foi notificado por edital, e, a partir disso, essa propriedade vai ser, enfim, convertida num título que vai ser emitido pelo poder público. Então, tem que ter esse cuidado na aplicação da legitimação fundiária, mas sempre que possível, atendidos os requisitos, aplica a legitimação fundiária. A legitimação de posse hoje, na nossa proposta de trabalho, tem sido um instrumento subsidiário, por assim dizer. Agradecemos os participantes da mesa. Faremos agora um breve intervalo de 15 minutos. Será servido um café na entrada do auditório. Solicitamos a todos a colaboração no cumprimento desse horário. São 15 minutos.